Bem-vindos ao Entre Nós, um programa de dicas imperdíveis aqui, na Rádio Web Mackenzie. As mais recentes notícias universitárias e entrevistas com convidados especiais, conectando você com o que há de melhor na vida universitária. Oi gente, tudo bem? Eu sou Guilherme Fonseca e sejam bem-vindos a mais um programa do Entre Nós. Hoje é sexta-feira, dia 25 de abril, aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E eu sou a Maria Eduarda Caramori e você é uma das apresentadoras do programa, junto com o Guilherme. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o mundo do teatro, então se você se interessa por esse assunto, é só aproveitar o programa de hoje. É isso aí, Duda. Hoje a gente vai falar mais sobre o mundo do teatro e seus bastidores cênicos, junto com o nosso convidado, mas além disso, a gente também vai falar um pouco sobre algumas notícias que interessam a você, universitário mackenzista. Os eventos mais importantes, as notícias mais quentes. Fique com as notícias universitárias. O programa de pós-graduação em computação aplicada da Universidade Presbiteriana Mackenzie realizará a 6ª edição do seminário HCI Data Science, no dia 28 de abril, segunda-feira, às 19 horas, no formato online. E essa edição terá como tema Design Science Research, pesquisa científica atrelada ao desenvolvimento tecnológico. A palestra é destinada aos estudantes de graduação e pós-graduação, professores, pesquisadores e interessados no tema, buscando estimular trocas de experiências entre as comunidades científicas, acadêmicas e profissionais na área da computação. Dia 20 de maio vai rolar o Fórum de Eventos 2025, que tem o papel de conduzir o olhar da indústria de eventos para si mesmo e também para tudo o que vai acontecer ao seu redor, desde a tecnologia até a crescente preocupação com a humanização. O mais importante do encontro da indústria dos eventos no Brasil vai conectar as mentes mais brilhantes do mercado com o futuro do mundo dos eventos e das tecnologias. O evento vai acontecer na Transamérica Expo Center, na Avenida Doutor Mário Vilas Boas Rodrigues, número 387, no bairro de Santo Amaro. Entrevista da semana, aqui no Entre Nós. Hoje temos um convidado muito especial que é ator e que performa principalmente em musicais e já interpretou papéis bastante memoráveis, como o astro do rock Elvis Presley e um dos maiores boxeadores do mundo, Rocky Balboa. Seja muito bem-vindo, Daniel Haidar. Oi, gente, tudo bem? Muito prazer, muito obrigado por me receberem aqui, tô animado. O prazer é nosso. Bom, vamos começar então, com uma questão bem interessante. Como que você iniciou esse seu contato com a arte? Cara, meu contato com a arte veio muito cedo na minha escola, na verdade. Eu sou de São Luís do Maranhão e eu sou uma pessoa muito privilegiada, assim, porque dentro da minha escola era parte muito próxima da gente. Não era algo que era nem tido como realmente você tá fazendo alguma coisa extraordinária. Então era tudo apresentado pra gente como um mundo muito possível. Então, desde muito novo, desde os 8 anos de idade, eu ingressei no coral da minha escola. E foi ali que começou também o meu contato com o teatro, porque o professor do coral, Paulo Cardoso, era muito amigo do nosso professor de teatro de lá, o Josué da Luz, então eles faziam muitas coisas integradas. Então, até teatro musical, música, isso tudo pra mim começou desde muito cedo, então sempre foi muito integrado. Pra mim não foi nenhum susto quando eu descobri que isso era um gênero específico. Porque pra mim teatro ele estava atrelado a isso, a movimentação cênica, a dança, a canto. Então, desde muito novo eu tive essa vivência e graças a uma filosofia da minha escola mesmo de ter a certeza de que a arte compõe uma parte sine qua non para uma boa pessoa estar integrada na sociedade. Cara, quando você fala muito nesse cerne artístico, né, teatro, musical, tudo tem desafios, né? Não só outras profissões, essas profissões que sempre são mais cobiçadas e que a gente sempre entende que, né, vai render mais, mas tudo tem desafio. Então, se você fosse dizer quais são os seus principais desafios dentro do teatro musical, quais seriam eles? Eu acho que o teatro musical, especificamente, ele traz muitos desafios físicos, assim,
intensos, né? Claro que isso tudo depende da montagem, depende do espetáculo que você tá fazendo. Mas para você estar apto a ingressar nesse mercado de uma maneira profissional, a sua base tem que ser muito elevada. Então, o seu nível de canto tem que ser muito alto, a sua movimentação corporal tem que ser impecável e você tem que ter um nível de atuação mínimo para que você possa realizar alguns papéis. E esse nível de interpretação vai ter que crescer cada vez mais se você quiser, né, papéis maiores e de mais reconhecimento, digamos assim. Então, o musical, ele te coloca nesse lugar de muita exposição, porque você vai dançar e cantar e você vai estar em cena maior parte do tempo realizando coisas realmente ousadas, né? Sim. Então, acho que o desafio do musical, ele já é muito grande por si só. Por isso, é um gênero que te cobra mais fisicamente e acho que você tá pronto pra isso não depende muito do que você faz só no final de semana. Então, a sua vida meio que ela precisa estar pautada num dia a dia de cuidados vocais, um dia a dia de manutenção do seu estado físico. Isso tudo requer muito tempo e muita dedicação, né? Muito esforço, né? Muito esforço. Imagina. Muito esforço. Bom, e a gente sabe que no mundo da atuação acontecem vários imprevistos, então a gente queria saber se você já viveu alguma situação inesperada e o que você fez pra poder... Cara, eu acho que os imprevistos, eles são, assim, talvez a alma do que acontece ali, porque acho que a joia de estar fazendo uma peça de teatro é justamente esse ouro da nossa vida hoje em dia, em uma vida das inteligências artificiais e das coisas que acontecem de uma maneira programada, em que eu posso solicitar aquilo que eu quero ver, aquilo que eu quero ouvir, tudo isso. O on demand é a nossa vida hoje em dia, né? Sim. Os imprevistos são algo que me deixam muito animado, na verdade. Então, assim, por exemplo, nós somos humanos passíveis de erro. E um colega no Elvis, ele não entrou em cena, simplesmente uma cena que a gente precisaria dele pra seguir. Era um programa de rádio, assim, um pouco semelhante a esse, mas que tinha uma plateia ao vivo, né? Nos anos 50, 60, era muito comum que os grandes programas de rádio tivessem uma plateia ao vivo pra o artista sentir aquele calor do momento, pra já ver a recepção do público ali na hora. E o Elvis foi pra um programa desse, chamava Louisiana Hayride. E o cara que fazia o apresentador do programa não entrou em cena. E a gente precisava seguir de alguma maneira. Então, aí também é de você estar pronto e você saber ter recursos para seguir a história. Então, eu tava com a banda do Elvis atrás, né? Meus colegas de elenco. Eu tava parado no microfone, eu vi que ele não vinha entrar. E aí eu comecei a improvisar uma situação em que o Elvis estaria muito nervoso com aquilo, com aquele programa, com aquelas pessoas ali na hora. Então ele não entrou, eu fiquei parado na frente do microfone e falei, não vou conseguir. E aí o meu amigo que fazia o guitarrista, o Pedro Silveira, já veio pra frente e falou, não, como assim não vai conseguir? Eu falei, não vou, tô nervoso, eu vou ao banheiro, eu preciso de um tempo. Isso tudo pra ganhar algum tempo, enquanto aquilo que, seja lá o que tivesse acontecendo com o nosso colega, se resolvesse. Porque às vezes também é isso, o musical, como tem muita coreografia, muita coisa, às vezes a pessoa se machuca no meio de uma coreografia. E aí a gente tem uma estrutura que vai tentar colocar essa pessoa de volta no show, mas a gente, a princípio, no palco, não sabia o que estava acontecendo. Quando ele entrou, gente, depois, assim, de 2 minutos a gente conversando sobre isso, sobre esse nervosismo do Elvis, que ele não estava pronto para apresentar ali e tal, ele entrou com o olho arregalado, assim, sem saber o que estava acontecendo. E aí ele falou, vamos. E aí eu não podia mais abrir mão da história que eu tava contando. Então eu falei assim, mas eu tô nervoso, eu preciso ir ao banheiro. Aí eles, você quer ir ao banheiro mesmo? Aí eu falei, não, cara, você não pode me deixar ir ao banheiro. Pra história seguir, eu preciso estar aqui, a gente precisa fazer um show. Aí ele... Aí eu falei assim, dá tempo de ir ao banheiro? Rezando com todas as minhas forças pra que ele respondesse não. E ele falou, não, na verdade não dá. Eu falei, então ótimo, então vamos. E aí fizemos o show e seguimos. Mas eu acho que, não sei, isso me deixa muito feliz, isso me dá muito... Assim, claro, quando não dá errado e ninguém se machuca, né, os imprevistos e as necessidades da improvisação, pra mim, são justamente o que coloca esse tempero de algo especial que tá acontecendo naquela noite, sabe? Porque a gente ensaia muito, se prepara muito, mas a verdade é que interessa aquilo que acontece na frente do público. Então... Você fala, nossa, foi muito bom o jeito que eu cantei essa música ontem. Então, não interessa o que você cantou ontem, entendeu? O que vai interessar é agora. Acabou de abrir o pano e as pessoas vão assistir essa história pela primeira vez. Então, eu tento ser muito fiel a esse sentimento de estar contando a história como se fosse a primeira vez todo dia.
Nossa, isso que você falou é bem impressionante, né? Até porque, como você falou da questão do on-demand, das inteligências artificiais, a gente vive muito robotizado, né? A gente fica muito preso. Então, quando você diz sobre essa questão do imprevisto e do improviso que a gente tem que ter, é uma coisa no nosso dia a dia. Eu acho que o teatro, ele também, dentro dessa situação que você apresentou, ele molda a gente a desenvolver esse nosso raciocínio criativo também, né? E quando você mencionou o Elvis, eu fiquei muito curioso para saber como foi emocionalmente da vida a esse cantor que com certeza é um dos mais icônicos, né, e históricos assim, né? Então como foi da vida a ele emocionalmente falando? Foi muito especial, assim. O Elvis foi um projeto muito bonito e feito com muito cuidado e tudo conduzido por um cara como Miguel Falabella, que traz realmente todo esse... Ele traz com ele essa carga de uma parcela enorme da história do teatro brasileiro e da televisão também, né? Que é um cara, né, muito conhecido pelos seus trabalhos na televisão. Mas sempre foi um cara do tablado, um cara, né, de estar em cima do palco. Então ele traz isso tudo com ele. É como se ele tivesse... Você tá numa sala de ensaio com o Miguel, parece que ele tá com um caminhão de gente atrás dele, todos os personagens que ele fez, e essas pessoas vão meio falando no ouvido dele. É uma onda. E o Elvis, por si só, já era um artista que eu admirava muito, assim, desde criança. Algo no Elvis desperta isso na gente de um desejo de um poder. Você olha pra aquele cara dançando e com aquelas roupas, você fala, nossa, é possível existir assim, né, na sociedade, muito louco. E tudo que ele quebrou através do seu movimento, através da sua voz, era sempre algo muito significativo pra mim. E entrar nessa parcela, sair um pouco desse olhar de admirador e de pessoa que escuta Elvis e realmente me colocar na pele dele, tem muito esse caminho de atrelar minha sensibilidade agora não mais aos sucessos dele, mas aos fracassos, às dores, às coisas que ele viveu e as coisas que ele passou e ninguém viu, né? Então, porque eu acho que tá muito aí o trabalho de um ator, sobretudo quando você tá representando alguém que existiu. Você sai desse ícone. Então, assim, Elvis, o rei do rock, aquele que revolucionou, aquele que mudou a sociedade através do jeito que se mexia, e você sai disso e tem que entender que o cerne desse cara é um garoto pobre do subúrbio dos Estados Unidos que queria dar uma boa casa pra mãe. Sim. Então eu acho que o meu trabalho é muito esse de representar o ícone a partir do que ele tem de humano. E foi um trabalho muito singelo, assim, porque é quase como se eu tivesse reconhecendo uma pessoa que eu tinha uma certa intimidade por conta do tempo que eu convivi com ela, que era o Elvis, que eu convivo desde que eu sou criança, mas agora conhecendo realmente aquilo que tá por dentro dele. Então foi muito, muito bacana, assim, o trabalho. Bem sensível, né? Agora, passando de um personagem super icônico para outro que também é muito icônico, como que foi o processo de preparação para o Rock Balboa? Então, o rock, ele me cobra muito uma outra parte da minha vida, que é a minha vida inteira, né? Então, assim, eu realmente... O meu dia a dia hoje inteiro é pautado segundo as necessidades do rock. Porque a preparação para ele física e aprender a lutar boxe, isso tudo, para um trabalho, é assim, em primeiro lugar, um privilégio, porque a gente não tem... Essa estrutura não é comum aqui no Brasil, de você realmente convidar um ator para fazer um trabalho sem que ele já tenha todos os pré-requisitos para fazer aquilo, né? É muito comum a gente ver em Hollywood, na Europa, isso tudo de que, não, eu quero a sensibilidade desse ator e eu quero fazer com que esse ator aprenda a dançar balé, ou que essa atriz aprenda a lutar Muay Thai, ou essas coisas. Então aqui eu já me sinto muito privilegiado por isso, porque a produção não só deu os meios para isso, como apostou que um ator tem sim, mesmo que em pouco tempo, porque foi também uma preparação muito intensa, né? A gente teve um intervalo de 3 meses entre, né, eu saber que eu ia fazer o trabalho e a estreia. Com 2 meses de ensaio no meio disso. Pouco tempo, e sendo né? que isso tudo era férias, né? Assim, era dezembro. Então o mundo inteiro parado e eu começando a lutar boxe. Então, primeiro a gente teve todo esse amparo da produção, que foi muito legal, tanto da parte de alimentação, quanto da parte de preparo físico, quanto da parte boxe. Mas também tem essa necessidade muito própria de um comprometimento absoluto, porque ninguém ia aprender a lutar boxe por mim, ninguém ia na academia por mim, ninguém ia ter que entrar em contato com tudo aquilo por mim para passar para o público aquilo que é o Rock Balboa. Porque hoje a gente vê, às vezes, como um filme longínquo, né? Assim, dos anos 70, o primeiro filme é de 76, que é o filme no qual o musical que a gente está fazendo se baseia em, né? E conta essa história do filme 1.
Mas é um filme que, mesmo agora, ano que vem, ele completa 50 anos de lançamento e mexe nas pessoas de uma maneira única. E aí, com o musical, a gente tá vendo que o filme já tinha essa sensação maravilhosa para as pessoas e esse sentimento de algo muito bom que elas viveram na época, ou às vezes assistindo na televisão depois. E o musical atualiza essa história e conta essa história às vezes pela primeira vez para as pessoas. E assim, eu não sou o Stallone e o elenco não é aquele elenco do filme, mas a história é tão potente que as pessoas se sentem conectadas como se elas estivessem vendo. Então, eu acho que o musical ele provou isso, que Rock é uma história que merece ser contada e que emociona. Então que, para além de toda a trajetória do Stallone, que hoje é um dos grandes e maiores nomes de Hollywood, e assim, um nome que está marcado na história do cinema internacional para sempre, a obra dele, o Rocky Balboa, esse personagem que ele criou, tem uma potência própria que emociona as pessoas, assim, em São Paulo, quase 50 anos depois, em um musical. Com certeza. Então é um trabalho muito poderoso, assim. Cara, você falando tudo isso, eu imagino. Você disse, né, que a sua rotina também ela é super intensa. É um trabalho vocal, uma preparação física muito. Que exige muito, né? Então, você tem algum hábito, alguma coisa que te ajuda em toda essa preparação antes de você entrar em cena e também na construção do personagem? Então, eu tenho a minha rotina diária de exercícios, né? De exercícios vocais e também de, assim, agora de uns exercícios mais específicos pro rock. Então, antes era uma parte muito mais de alongamento e de disponibilidade. Hoje eu tenho tudo regrado, assim, né? Todos os meus treinos de musculação e de boxe, né? Por exemplo, aqui, eu vou sair daqui e vou pro boxe. Saio daqui, almoço e vou pro boxe, porque mesmo depois da estreia a gente tem treinos de manutenção. E o rock, ele me cobra muito essa especificidade, assim, porque eu sou muito encantado pelos universos que os autores conseguem criar. E como me imergir nisso e, de fato, vivenciar aquilo da melhor maneira. E o Rock, no texto, ele é um cara que pratica boxe há 15 anos. O Daniel pratica boxe há 3 meses. Então, assim, o Rock, toda vez antes de entrar em cena, eu faço o que ele se chama de sombrinha no boxe, né? Ou shadowboxing na frente do espelho, para poder olhar as movimentações e entender se tá tudo, tipo, correto, máximo, porque eu sou um cara que treina boxe há 3 meses, representando um cara que luta boxe há 15 anos. Então eu preciso ter esse rigor com o polimento. Qualquer coisa que você faz há muito tempo, você vai desenvolvendo uma proximidade que tá muito atrelada a quase aquilo que você é. Né? Então, se você passa 10 anos praticando yoga, se você passa 10 anos fazendo aula de canto, tenha certeza que a sua vida vai mudar de alguma maneira que você nem vai perceber. Então, assim, para além da minha rotina pessoal de exercícios de manutenção desse trabalho, de todo o trato vocal, o rock me apresentou esse outro caminho que eu preciso cuidar muito bem. Então é muito comum você me ver, se você vai nos bastidores do rock, eu vou estar socando o vento ali sozinho para poder pegar o temperamento, porque é uma parte muito próxima. E tem os cacuetes das pessoas, né? Gente que pratica boxe, você olha a pessoa e você fala assim, tá, essa pessoa faz boxe. Porque é uma parte da movimentação que também traz muito prazer. E você fica tentando acertar o movimento perfeito e isso entra um pouco na sua vida. Então, assim, é muito comum você me ver igual um doido socando vento, assim. Amei. Muito bom, cara, muito bom. E, Daniel, o que você considera uma coisa essencial na atuação que muitas vezes o público não vê? Escuta. Eu acho que a escuta é uma coisa que o público não vê, mas o público percebe, porque é o que a gente faz enquanto seres humanos. Então, assim, escutar a pessoa que está em cena com você, e escutar não é só ouvir o que ela está dizendo. É literalmente você estar presente de tal maneira em que você consegue perceber aquilo que o seu colega está fazendo e isso modifica aquilo que você faz e você devolve para ele outra coisa. Isso tudo é um jogo que hipnotiza as pessoas, porque a gente é assim. Então, se você olhar 2 pessoas discutindo na rua, é muito encantador, porque você vê que uma pessoa tá apresentando um ponto e ela tá falando e a outra pessoa tá ouvindo, mas ela tá, às vezes, já pensando, fala assim, cara, ele tá ficando nervoso, eu não quero que ele fique nervoso. Não, mas calma, eu não tô falando assim com você. Isso tudo é muito mediante uma presença. Então, assim, eu acho que o público, ele não sabe, mas o público também identifica muito claramente, falando assim, nossa, como eles estão bem, como eles estão presentes, como é legal, como é gostoso, como... E eu acho que é isso que traz esse frescor de
da peça parecer que tá sendo feita pela primeira vez. Sim. Que é sempre, assim, eu acho que é quase uma fixação minha. Querer sempre que pareça que nunca aconteceu antes. E, ao mesmo tempo, ter toda a fluidez e todo o rigor e todo o preparo para parecer que sempre foi feito assim. Então, eu acho que é um pouco paradoxal, mas eu acho que a arte também é uma coisa paradoxal e eu acho que a joia tá nisso, assim. Sim. Então, diante de todo esse contexto, de todo esse trabalho, eu acho que tem algum momento que você quer descansar. Né? Quer falar assim, não, agora eu preciso de uma coisa só minha. O que você faz nesse seu tempo livre para poder, de fato, descansar o seu corpo, sua mente, sua voz? Então, eu gosto muito de ler. Depois que eu assim, me encantei pelo universo da leitura, é uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer, porque eu acho que tá cada vez mais difícil a gente saber o que assistir. Assim, é o nosso paradoxo do mundo moderno, né? A gente Sim, tem com uma disponibilidade tão grande de tudo. Então eu posso ouvir qualquer música a qualquer momento, eu posso ver qualquer série, eu posso ver qualquer filme. E isso tudo me bagunça muito. A quantidade de pop-ups que acontecem na nossa vida, isso tudo vai me deixando muito cansado, assim. Isso vai cansando muito a minha mente, o meu espírito. Então eu tenho gostado muito de ler, assim. O que é sempre também uma coisa que eu tenho que me policiar para não cair no trabalho. Porque, querendo ou não, eu acho que a leitura é uma parte fundamental do trabalho de um ator. Então eu sempre tento, sim, me policiar para não cair no trabalho enquanto eu tô lendo, sabe? Tá lendo e do nada fala assim, nossa, isso aqui podia virar uma peça. E não sei o que. E aí você já para de tá, enfim, só vivendo um bom momento com o livro e passa a colocar o trabalho ali. E comer, né? Eu acho que, sim, comer é uma coisa que me dá muito prazer. Então, e que é uma coisa que tá, né, muito regrada nesse período do rock, que a minha alimentação é toda regrada por primeira vez que eu tô pesando comida na minha vida. Mas, assim, ir a um café, que café pode estar na dieta, sabe? Tipo, ir num café diferente, num lugar que vai me trazer um ambiente diferente, com pessoas diferentes. E às vezes nem conversar com essas pessoas, mas só olhar. Eu acho que tem tanta gente no mundo. Então você tá ali, se entender enquanto mais uma pessoa nessa sociedade, porque é gostoso também, né? Você tá ali num ambiente novo e recebendo diferentes estímulos. Nem sempre a gente pode, né, mudar tudo da nossa vida. Então, assim, vou fazer uma viagem pra fora do Brasil. Às vezes não tem tempo, às vezes não dá, não consegue, não tem dinheiro pra isso. Porque aí é a melhor maneira de você realmente colocar tudo ao seu redor de uma maneira diferente. Por isso que a gente volta tão eufórico das viagens, né? A gente tá literalmente sendo exposto à novidade o tempo inteiro. Então eu gosto muito disso, de buscar novidade, seja num livro, seja na vida, assim, sair pra andar. Eu gosto muito disso. Ler é muito bom, né? É mesmo. Não, Eita, ler é falhou. muito bom. Acontece. Às vezes em cena também. E então, em todos esses anos de carreira, mesmo você sendo super jovem, qual foi a lição que os palcos te ensinaram que você usa tanto para sua vida profissional quanto para a vida pessoal? Eu diria que o palco, ele dá um senso muito poderoso de saber que você não é a pessoa mais importante do mundo, sabe? Porque acho que você parar na frente de um palco vazio e entender que milhares de artistas já passaram naquele palco e milhares vão passar depois que você se for. E apesar de todas essas pessoas, o que vai ficar no mundo é o teatro. Você se entende enquanto realmente alguém que é parte, alguém que não... que tem todo o seu trabalho, toda a sua dedicação, mas que nunca vai ser superior àquilo que acontece quando está lá. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse senso de realmente se entender enquanto pequeno, enquanto uma parte só de um universo maior, é uma coisa que o palco me deu que é um pouco que eu levo pra minha vida, sabe? Você tentar cuidar um pouco só daquilo que é seu e daquilo que não tentar interferir na vida de ninguém, porque é isso, o palco é infinito, o teatro é infinito e ele vai estar aqui depois que todos nós não estivermos e depois que isso tudo aqui voltar a ser pó, o teatro ainda vai estar. Então, não tem por que eu pensar, ou ninguém pensar que é maior do que ele, porque é só uma cilada. Cara, muito legal isso que você falou, porque... Eita, tá falhando de novo. Pronto, voltou. O teatro, ele sempre foi muito a base de tudo, né? Eu acho que desde, né, quando o teatro surgiu lá na Grécia, até agora,
tudo gira em torno dele. As interpretações, a televisão, as histórias, do jeito que elas são contadas. Diante disso, de toda essa história, não só do teatro, mas da sua história, qual foi o momento mais marcante pra você? Eu acho que eu lembro muito, assim, da minha primeira peça, assim, ainda lá em São Luís, foi um momento muito bonito, porque tinha muito essa despretensão, sabe? Eu acho que o teatro chegou na minha vida e de uma maneira despretensiosa. E ele foi se apresentando enquanto uma possibilidade de profissão e de carreira e de realmente uma parte que poderia ser seguido por uma vida inteira de uma maneira muito singela. Mas eu lembro muito do meu primeiro espetáculo, ainda com 8 anos de idade, assim, eu lembro muito da sensação de estar ali e de cantar, e depois que saí de cena e foi legal, as coisas que aconteceram, dessa sensação, desse quase formigamento do corpo, sabe? Que tinha a ver com a adrenalina de estar em cena, tinha a ver com ter preparado uma coisa e conseguido apresentar, tinha a ver com essa ideia de dever cumprido, mas tinha muito um lugar de ter se sentido bem, sabe? De ter feito uma coisa que foi boa, que no primeiro momento me causou dificuldades, que me causou incertezas, que nesse primeiro momento causou até uma, né, como é que eu posso dizer? Uma espécie de bullying, de retaliação, né? Por estar ali num meio escolar que a gente sabe que tem realmente essa tendência a tudo que é novo e diferente sofrer uma forma de ataque. E isso tudo passou e parece que parou de significar alguma coisa ruim quando acabou, sabe? Quando eu fiz o que eu tinha que fazer e acabou todo pintado com a cara de cinza, fazer um robô. E pensar isso, eu tava com aquela roupa, com a cara cinza, e pensar que aquilo foi uma das coisas mais gostosas do mundo, assim. Então foi uma coisa muito marcante. E ainda não tinha a ver com ser ou não ser profissional de teatro. Tinha a ver simplesmente com um garoto de 8 anos de idade em São Luís do Maranhão que fez uma coisa que foi muito gostosa de uma maneira única. Que não tinha a ver com a sensação que eu tinha ao fazer um gol numa pelada ou ao tirar 10 numa prova. Tinha a ver com outra coisa, sabe? Trocava em algum outro lugar que eu não sabia dizer. Né? Mais profundo. Mais profundo. Bom, e como que é receber o carinho dos fãs, tanto ao vivo quanto nas redes sociais? É muito gostoso, assim, porque eu acho que quando a gente constrói um trabalho com tanto cuidado, a gente sabe todo o tempo que a gente dedicou a isso. E receber esse calor, esses aplausos no final, ver os rostos, eu acho que, assim, para além daquilo que as pessoas falam, rock tem levado um grupo de pessoas ao teatro que às vezes não fala muito dos seus sentimentos. Então a gente tá falando aí, às vezes, de um grupo de geralmente homens de 50, 60 anos, ou mais ou menos, mas que não falam muito dos seus sentimentos e que às vezes não vão mandar uma mensagem no Instagram, ou não vão seguir nas redes sociais, ou não vão nem esperar no final pra falar. Mas dá pra olhar na cara deles, no final do espetáculo, o quanto aquele espetáculo mexeu com eles e o quanto eles estão felizes de apresentar isso pras famílias. Então, assim, aí crianças, nossa, esse final de semana foram 2 irmãs, cara, novinhas, assim, eu não sei se elas já tinham visto rock ou não, mas o rosto delas, de se sentirem realmente pessoas muito especiais, assim, porque o rock é um espetáculo que tem um cenário imersivo. Então a gente passa do lado da plateia o tempo inteiro, tá ali próximo o tempo inteiro. E teve algum momento que eu passei, o rock é fumante, ele fuma cigarro, e eu passei fazendo, né, todo o meu processo ali de começar a acender um cigarro e tal, e eu tava fumando, olhei pra cara de uma das crianças, e aí olhei pro cigarro, joguei o cigarro no chão e pisei. Cara, que legal. Elas se sentiram, assim... Primeiro que a irmã, que era um pouco mais velha, olhou e falou assim, tá vendo? Ó, porque você é criança, não pode fazer isso na frente de criança. E elas riram e tudo. E o Rock tem 2 tartarugas, né, de estimação. 2 tartarugas mesmo. E elas se chamam No e Caute. Nocaute. E as tartarugas, elas não estão fisicamente lá no espaço, então elas são geralmente 2 lugares no espaço. E calhou de ser bem no lugar onde essas 2 irmãs estavam sentadas. Gente, vocês precisavam olhar a cara delas no final, que elas esperaram pra falar comigo. Chegou, olhei pra elas e falei, vocês são as minhas tartarugas, né? Elas deram, assim, um sorriso que vale o ano, sabe?
Então eu acho que é muito sobre esse calor da sensibilidade, daquilo que as pessoas não, às vezes nem conseguem expressar, elas só mostram. É natural, né? É natural. E diante de tudo isso, eu acho que esse carinho que você, né, no caso, recebe dos fãs e todo esse sentimento que o teatro te traz, né? Toda essa bagagem. O que te motiva a continuar com isso? Todo dia. Eu acho que assim, tem um desejo muito sincero de querer ser um artista melhor todo dia, e isso não é uma linha crescente. Então, realmente uma coisa que me motiva muito é estar em busca de novos textos, de novas possibilidades de fazer teatro, de estar em contato com teatro, com filmes e com outros artistas, debater sobre isso. É uma coisa que pra mim não tem hora. Eu adoro quando... É até um pouco, de novo, assim, aquele papo de tomar cuidado pra não cair no trabalho, mas Sim. é muito difícil estar com um grupo de artistas e eu não querer discutir sobre a forma de como a gente faz, como a gente faz, ou de como você faz, ou como deixa de fazer. Então, eu acho que o próprio teatro em si, ele já me incita o suficiente. Então, quando algum projeto já vem e me desafia ainda mais, e me puxa ainda mais, é só realmente uma confirmação e mais um impulso do que eu acho que o teatro já me puxa o suficiente. E o teatro e também o cinema, né? A forma como o cinema evoluiu até hoje. Eu gosto muito eu me interesso muito por essa construção daquilo que a gente consome hoje e vê Sim. hoje. Então, isso tudo pra mim já me impulsiona por si só, sabe? Certo. Cara, muito legal, porque tudo isso mexe muito, acho que com a essência da nossa humanidade também, né? Principalmente quem gosta muito de arte, a arte é quase que uma religião. Então, o jeito que você fala é muito bonito, sabe? E eu acho que é bem inspirador também. E eu acho que tem uma coisa assim que talvez seja uma das minhas metas, assim, e que até um pouco que eu tento fazer nas minhas mídias sociais, é de contar um pouco mais de como eu acho que você não precisa, e até o boxe tá me ajudando muito nisso, você não precisa, se você vai começar a praticar boxe, e aí você não precisa ficar com medo de estar com o olho roxo. Por quê? Porque a gente vê as lutas profissionais de boxe, a gente vê muitas vezes não, mas assim, os atletas saem acabados, com o olho roxo, com cortes e tal. Se você começa a praticar boxe, você não vai chegar nesse nível nem em 1 ano, nem em 2 anos. Só que é uma coisa que pode mudar tão positivamente a sua vida, sim, não só do ponto de vista estético, muito do ponto de vista mental e de sensação. Um gostinho, um tempero do boxe na sua vida pode mudar muito ela pra melhor. E eu acho que a arte também tem isso. Você não precisa fazer como alguns artistas fazem e viver isso 24 horas por dia e acordar querendo ver a entrevista de alguém e depois já vai pra um debate, depois já vai escutar um programa, depois já vai ler uma peça, depois já vai assistir um outro filme à noite. Você não precisa viver isso 24 horas por dia. Mas, cara, uma peça de teatro na semana, um filme, um bom disco, isso tudo vai transformar a sua vida de uma maneira que não é que seja boa só pra você, é boa pra sociedade, porque a Sim, gente com vai certeza. mudando a nossa percepção de subjetividade, nossa sensibilidade geral. Sim. E você, além do mais, você vai começar a ter assunto diferente, sabe? Conseguir Repertório, né? repertório de tudo. Então, eu prego muito isso, cara, que você não precisa ver 5 peças na semana ou 3. Cara, veja uma a cada 2 semanas, já é muita coisa. Muito legal. É mesmo. E por último, uma dica que você daria pra quem quer ingressar no mercado do teatro musical, ou algumas? Ai, como diria Fernanda Montenegro, desista. Não, brincadeira. Assim, quer dizer, vale a pena você assistir essa entrevista da Fernanda, que nem cabe a mim dizer o que ela falou. Eu acho que você vai... Procura assim, Fernanda Montenegro, Conselho aos Jovens Atores, desista. Isso vai aparecer. Aí você escuta a Dona Fernanda, que tem muito mais o que dizer do que eu. Mas o que eu posso dizer para assim, especificamente no teatro musical, é divirta-se com o processo, porque não é fácil você ter um domínio mínimo dessas 3 áreas que são necessárias para você trabalhar profissionalmente com isso. Não é fácil, não é simples, requer tempo, requer dedicação. Então, divirta-se com o processo. Outra dica, não faça só cursos de montagem, que é uma coisa que o mercado brasileiro de ensino está muito aquecido com os cursos de montagem. Eu acho que eles são muito importantes, sim.
Até porque o personagem, ele traz coisas pra gente, um estudo que só ele traz. Mas você precisa estar preparado pra isso também. Então, procure alguns profissionais do meio, entenda e busque com quem você se identifica artisticamente. E fala assim, cara, por que eu gosto do trabalho do Daniel? O que eu gosto do trabalho dele? E aí, vê se essa pessoa não tá dando aula, vê se essa pessoa não indica alguém pra dar aula, que ela confie. Então, assim, eu acho que você tem que procurar na sua sensibilidade, na sua subjetividade, aquilo que te atrai, e entender e buscar caminhar com essas pessoas, sabe? Porque eu acho que a arte, desde sempre, né, assim, ela tem muito essa questão dos pares. Então, é muito legal quando você encontra um grupo de pessoas pra estudar isso com você, pra se dedicar a isso com você. Então, acho que eu diria isso. Calma, divirta-se com o processo. Não faça só cursos de montagens, faça cursos que vão te preparar pra fazer bem as montagens e futuramente os seus trabalhos profissionais. E busque seus pares, assim. Eu acho que, para além de tudo e do que é passar numa audição e tudo, você encontrar os seus pares, você vai, inclusive, ter esse desejo ainda maior de se produzir e de colocar as suas coisas no palco. Porque, aí parafraseando um grande artista do mercado do teatro musical, você merece se produzir. É um texto do Tauan Delmiro, que é um grande ator, um grande diretor, um grande cantor e que está nesse mercado e que realmente ingressou nesse mercado através das suas próprias produções. Não é gostoso, não é simples, não é fácil, não é um mar de rosas, eu adoro me produzir e tudo, tem dificuldades, tem tudo isso, mas aí você começa a contar as histórias que você quer contar e viver as coisas que você quer viver, porque o fato é, nem sempre o Rock Balboa cai no seu colo. E ele não vai cair no seu colo, você vai precisar lutar com unhas e dentes pra primeiro conquistar o papel e depois conquistar o papel pra realizá-lo. Então, assim, você já tem esse desejo de lutar, lute pra fazer as suas coisas. Inspirador. É bem inspirador. Inclusive, você consegue. Eu confio em você, viu? Obrigada. Bom, Daniel, muito obrigada pela sua presença e por dividir um pouco da sua experiência com a gente. E é muito importante que as pessoas tenham maior acesso à arte e saibam como acessá-la, além de entender melhor esse mundo que é tão próximo fisicamente, mas tão distante no pensamento. E, enfim, tem toda essa preparação, né? O programa de hoje está chegando ao fim, mas antes de encerrarmos, eu quero agradecer, eu e a Duda, a gente quer agradecer muito a sua companhia aqui. E a gente também quer pedir para que vocês, ouvintes, não esqueçam de acompanhar nas redes sociais, @MacEntreNós, no Instagram, TikTok e no Spotify. Obrigado e vejo vocês no próximo programa.